meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à videodica aqui do canal Histórias de Zoologia Articuladas. Eu sou a Prof. Ale Lopes e hoje eu vou falar com vocês sobre Era Joanina. Existem duas formas de isso cair na sua prova. Primeiro, perguntando por que a corte portuguesa veio para os trópicos, para o Brasil. E segundo, vindo para o Brasil, o que causou. Então, por que vem? Primeiro contexto internacional que influencia essa história a Era Napoleônica, então bloqueio continental, as disputas entre a França e a Inglaterra, Portugal, que é super aliado da Inglaterra, precisa ficar ao lado da sua aliada histórica e acaba com a sua ajuda vindo de Malicuia aqui para o Brasil, certo? Essa é a primeira coisa. Chegou no Brasil, o que aconteceu? Olha, essa é uma situação inusitadíssima. Então você tem uma corte, né, europeia nos trópicos. Isso nunca aconteceu antes e não vai acontecer nunca mais. É o único caso. E aí, nesse sentido, você precisa transformar os trópicos em algum padrão que abarque, que acolha essa corte com costumes europeus, certo? Então vai haver uma série de transformações. Não é no Brasil inteiro, não. É sobretudo no Rio de Janeiro, tá? Porque o Rio de Janeiro é a sede da corte, a capital do Brasil. Quais são essas transformações? Vamos elencar. Primeiro, é um impulsionamento cultural, isso é verdade. Então, por exemplo, Dom João vai trazer a missão francesa, uma missão artística francesa para pintar e para escrever sobre o Brasil. Também vai criar a Escola de Belas Artes, vai criar a Escola de Medicina, vai criar também a imprensa régia, certo? Então essas são as transformações do nível cultural. Tem transformações econômicas também, minha gente, que é a criação do Banco do Brasil. Ora, eles trazem a riqueza de Portugal para o Brasil, precisa guardar em algum lugar, não vai guardar embaixo do colchão, não é verdade? Então cria-se o Banco do Brasil. E uma outra coisa no campo econômico muito importante, o Pacto Colonial acaba e se cria um novo tratado para fazer o comércio internacional, Tratado de Aliança e Comércio e Amizade e privilégios para a Inglaterra. Então, a Inglaterra, por exemplo, enquanto pagava um imposto de 14%, Portugal pagava um imposto de 15% e as outras nações de 24%. Ou seja, privilégio alfandegário para a Inglaterra no fim do Pacto Colonial. Certo? Esse é esse elemento importante. Acontece que o contexto lá na Europa muda um pouco. Napoleão perde as batalhas, a gente sabe disso, em 1814, né? E começa-se um congresso, o chamado Congresso de Viena. E o objetivo do Congresso de Viena era qual? Restaurar o absolutismo e fazer o mundo voltar na lógica que era de antes da Revolução Francesa, de antes de 1789. O que isso impacta para o Brasil e para a América? Uma possibilidade de recolonização. Mas a corte portuguesa sabia dos impactos que isso poderia gerar nas suas relações, na relação de dominação. Ela conhece a elite. Se você lembrar, antes da vinda da corte, existiram várias revoltas coloniais, as nativistas e as emancipacionistas, e então Dom João fala, bem, não vamos recolonizar o Brasil. Por quê? Porque ele não é mais colônia. Agora ele vai passar a ser Reino Unido de Portugal e Algarves. Então isso se dá no contexto, já num outro contexto. Não mais de ascensão da Era Napoleônica, mas de queda da Era Napoleônica e ascensão do Congresso de Viena. Certo? Essa é a principal coisa de 1815. Mas a história não para por aí, espera só para você ver o que acontece alguns anos mais tarde. Alguns anos mais tarde, lá em Portugal, 1820, acontece a Revolução do Porto. E a Revolução do Porto chama de volta Dom João VI lá para Portugal. Para quê? Para que ele se submeta à Constituição. A Revolução do Porto é uma revolução constitucionalista, né? Que cria uma Constituição para Portugal e quer limitar os poderes de Dom João VI. Bom, e de toda a monarquia, claro. Então, Dom João VI resiste, faz as suas alianças no Brasil, até que em 1821 ele precisa realmente voltar para Portugal. Mas ele volta para Portugal e deixa quem aqui? Deixa Dom Pedro de Alcântara, né? Então, o Dom Pedrinho fica aqui, o Dom Pedro I fica aqui. E é ele, junto com uma elite portuguesa, né? E sobretudo, uma elite brasileira, que vão articular uma aliança
para a independência definitiva, a independência política definitiva do Brasil em 1822. Então a dica ficou longa, o vídeo é comprido, mas valeu muito a pena. Então dá um likeinho aqui, compartilha também, se inscreve no canal para que você tenha outras dicas certeiras para sua prova. Um grande beijo, te vejo na próxima dica, tchau!